Estou te ouvindo. Olá, como vai, Vânia? Boa noite, tudo bem? Vou abrir minha câmera aqui, que eu estou sem câmera. Ah, acho que agora você me vê. Agora sim. Tudo bem? Perfeito, perfeito. Perfeito. Lori, eu vou só dar boas-vindas aos nossos alunos e depois lhe passo a palavra, tá bem? Perfeito, obrigado. Queridos alunos, bem-vindos, então, ao nosso evento da aula inaugural do nosso curso de arquitetura. Aos profs que estão presentes, também bem-vindos, demais convidados, bem-vindos. Eu tenho certeza que a gente vai aproveitar muito, tá? Nosso palestrante Lori, que acaba de entrar na sala, eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Desejo que vocês tenham um excelente aprendizado e que possam agregar conhecimento a esse nosso evento de hoje. Lori, antes de lhe passar a palavra, eu quero usar um escrito seu, onde você fala, abre aspas, desde os meus primeiros contatos com a arquitetura, percebi o real valor do compartilhamento do conhecimento como forma da evolução humana. Fecha aspas. É um prazer enorme recebê-lo para você compartilhar seu conhecimento conosco. E de modo antecipado, eu quero agradecer a você, em nome dos nossos alunos, em nome dos nossos professores, em nome da nossa instituição, e de um modo muito especial em meu nome. Obrigada pela extrema gentileza de aceitar esse convite e compartilhar conosco o seu conhecimento. Isso, para nós do mundo acadêmico, você também é extremamente gratificante, né, Lori? Então, nosso muito obrigada de modo antecipado e a palavra está com você. Perfeito, Vânia, muitíssimo obrigado. Eu fico honrado com o convite, fico muito feliz. Eu sei que você, Vânia, assim como todo esse time de super professores que nós temos aí, vocês são muito criteriosos, muito cautelosos com o que vocês trazem para o público de vocês. Vocês sempre estão aí fazendo constantemente na aula, né, na sala de aula e fora da sala de aula, sempre praticando um ato de curadoria extremamente importante, que é a curadoria do conhecimento, o que a gente traz para uma sala de aula, e eu, como colega, professor, sei bem o quanto isso é importante para nós. Então, eu fico muito honrado por ter passado pela peneira de vocês aí, desses critérios, para esse convite. Muito obrigado. Fico honrado também em estar aqui com esse super time, né, que muito em breve serão nossos colegas de trabalho, estarão chegando aí ao mercado. Então, realmente é um prazer imenso estar aqui. E, de fato, essas palavras que você trouxe me representam muito, porque eu, de fato, acredito no compartilhar, né? Quando a gente compartilha, a gente também aprende. E eu estou aqui não apenas para trazer essas informações que você me convidou para isso, mas também, logo depois, quero abrir um espaço aí para que todo mundo fale, para que todo mundo traga os seus questionamentos, fiquem bem à vontade para irem fazendo anotações, perguntar depois, né? E vou pedir para que a gente não tenha aqui um âmbito de distanciamento. Muito pelo contrário, vamos usar justamente os preceitos da neuroarquitetura, que é o acolhimento, que é a empatia, para que a gente faça um grande bate-papo aqui. Fica aberto a você, Vânia, aos colegas professores e também a toda essa galera que está participando aqui conosco, tá? Bom, só para que a gente possa fazer uma apresentação inicial, meu nome é Lori Kriesel, eu sou arquiteto. Esse ano aqui, não vamos fazer muitas contas não, mas esse ano aí 22 anos já de atuação no mercado. Desse tempo todo, sempre tive vinculado ao mercado de trabalho, sempre tive escritório, e também vinculado ao meio acadêmico, né, por uma boa jornada na graduação e de alguns anos para cá me dedicando apenas às especializações, apenas a pós-graduações. Para que a gente entenda um pouquinho como que chegou essa história de neuroarquitetura dentro desse meu ambiente de trabalho, dentro dessa minha área de pesquisa, logo depois que eu terminei o meu mestrado, eu tive a oportunidade de morar fora do país. E digo que fui um agraciado, um abençoado por ter tido a oportunidade de ingressar em equipes, em times de grandes escritórios de arquitetura mundialmente renomados. A gente pode citar aqui Norman Foster, Zaha Hadid, Big, enfim. Eu acabei fazendo muitas atividades de imersão. E como que a neuroarquitetura veio parar na minha vida, né?
quando eu tive a oportunidade desses convívios, eu tomei contato com uma arquitetura que era muito diferente da que eu tinha aprendido e da que eu vivenciava. Era uma arquitetura voltada para outros olhares, para outros focos, e aí começou essa minha grande vontade de querer aprender mais e mergulhar mais, e aí vários embasamentos que a gente vai conversar a respeito disso hoje, né? E aí, de lá para cá, então, isso só foi... Eu sempre digo, né, quando a gente começa por essa linha investigativa, é um bichinho que morde a gente e não tem mais jeito. Isso entra na corrente sanguínea e só vai, a gente cada vez quer saber mais e mais em relação a isso, né? Então, a gente vai bater um papo hoje sobre isso e quero que fique bem com essa leveza de um bate-papo mesmo, para que todo mundo logo depois abram aí, a Vânia pode nos ajudar a moderar aí, e aí a gente possa ter esse grande diálogo que é sempre muito enriquecedor a todos, né? Eu vou compartilhar aqui um pouquinho da minha tela, tá, Vânia? Pois não. Vou ver aqui... para aí, procurar... Peraí, só... perdão. Só um pouquinho que não está abrindo aqui para mim, Vânia. Não sei se alguém tem que liberar para mim ou se já está liberado. Espera que eu vou tentar de novo aqui. Porque para mim só aparece... acho que eu posso pegar screen e aí eu troco o screen, né? Pode ser dessa forma? Vocês veem agora uma tela minha? Sim. Sim? Tá. Obrigado. Você está vendo uma tela que tem uma fotinho minha? Isso. À esquerda da tela tem sua foto com o seu nome. Perfeito. E a sua titulação, enfim. Perfeito, perfeito. Então, aqui tem uma apresentação, assim, bem reduzida disso que eu estava comentando agora há pouco. Então, minha formação em Arquitetura e Urbanismo pela PUC no Rio Grande do Sul, tenho mestrado pela Federal do Rio de Janeiro e especialização em Neurociência e Comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul também. E aí aqui do outro lado, um pouco da minha vida, né, do meu trabalho, e ali vem as atividades de imersão, né, escritórios que eu tive a honra, literalmente a honra de poder conviver com essas equipes fantásticas, e eu brinco, né, que eu fui para lá já com uma titulação de mestre, já tinha finalizado o meu mestrado, mas foi lá que eu aprendi de verdade essa diferente arquitetura, esse diferente olhar da arquitetura, e aí, inevitavelmente, não tinha como eu mergulhar cada vez mais nesse universo. Mas vamos aí ao papo que veio desse convite super gostoso aí que a Vânia fez, e tenho muito, muito carinho em relação a isso, né? Com essa proposição da neuroarquitetura, como que o ambiente físico ele impacta no nosso bem-estar. E até eu ampliaria mais esse conceito para como o ambiente físico, e aí é importante que a gente entenda que o ambiente físico não é apenas o ambiente envelopado, ou seja, a gente não está falando apenas de arquitetura de interiores, mas também de urbanismo, também do meio externo, né? Ou seja, todo o ambiente que é físico externo a nós, como que ele impacta também no nosso bem-estar, mas nas nossas emoções, nas nossas relações, na nossa identidade e, por consequência, em nosso resultado comportamental dentro desses ambientes, dentro dessas vivências, né? Já falava-se, antes desse momento pandêmico que a gente está vivendo, falava-se muito sobre as experiências dos usuários. E agora a gente acaba sendo cada vez mais e mais seletivo sobre quais ambientes, quais experiências nós desejamos viver dentro de proposições de espaços. Então a gente vai entender um pouquinho o que é de fato essa neuroarquitetura, como e por que isso nos impacta, lembrando que a gente vai ter aqui um período curto de tempo, a gente não vai conseguir pegar aí 20 anos de pesquisa e traduzir em 1 hora, mas a gente vai ter aqui algumas coisas bem interessantes para já ficar com essa idealização. Um ponto extremamente importante que a gente tem que ter aqui, e aí como aqui nós estamos com um público muito importante, que é o público de graduação, que são os graduandos, são os futuros arquitetos, é que a gente precisa, já trabalhando essas questões neuro, a gente vai entender por que tem essa aglutinação de nomes aqui, é algo chamado ansiedade, e isso é muito típico do ser humano, né? De todos. Mas vou pegar aqui a arquitetura, que é onde veio
o meu berço e é onde está o chão, né, de todo esse time que está aqui conosco. Na graduação, é muito comum essa questão assim da ansiedade, de querer saber cada vez mais. E aí, de repente, chega aí uma palestra trazida por esse time de professores falando sobre neuroarquitetura, e aí essa ansiedade fica até maior. É muito importante que a gente entenda um primeiro passo, que é o seguinte: a neuroarquitetura, ela é uma ferramenta a qual ela se acopla a uma boa arquitetura. A boa arquitetura sempre existiu, existe e sempre existirá nas mãos de vocês. Isso é uma boa arquitetura. Nós precisamos saber fazer arquitetura para então a gente pegar um mecanismo a mais, um ferramental a mais, que seria a neuroarquitetura. A neuroarquitetura ela não nos traz nada novo. A neuroarquitetura ela nos mostra que nós podemos sair do campo empírico, que é tentativa de acerto e erro, e nós começamos a ter ferramentas científicas para nos darmos respostas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nesse período que nós ficamos 5 anos dentro da universidade, e aonde a gente tem excelentes mentores como vocês têm aqui nesse curso, nós temos um embasamento fantástico, e vejam que eu estou chamando os professores de mentores. Por que mentores? Porque, acreditem, toda aquela pessoa que se dedica a entrar em uma sala de aula, ela não está fazendo aquilo ali para cumprir um horário. Ela não está fazendo aquilo ali para cumprir uma determinada carga horária ao final de um dia, ou ao final de um semestre, ou ao final de 5 anos. Mas, de fato, está ali para compartilhar os acertos que já teve, os erros que já teve, como que aquilo funciona, como que não funciona. É óbvio que tem toda uma conceituação que vem junto com isso, tem toda uma carga programática que vem junto com isso, mas essas pessoas, e eu digo porque eu faço parte desse time, de fato se dedicam a estar ali para compartilhar. Usufruam muito bem disso, porque o pior ano da faculdade é o sexto. É quando a gente entra no mercado de trabalho e não tem mais aqueles mentores, não tem mais aquele time, aquele super time que pegava a minha mão e me ajudava a atravessar a rua, né? No campo do conhecimento, na avenida do conhecimento. Então, realmente, a gente precisa entender que a neuroarquitetura é algo que acopla-se a uma boa arquitetura. Então, eu tenho que ter um bom embasamento na minha formação como arquiteto e aí trazer novos mecanismos. Lori, mas você está falando, então, que a gente não deve usar isso ao longo da graduação que a gente está fazendo? Claro que sim, isso vai ajudá-los a serem arquitetos ainda melhores, mas vocês têm que estar sempre com o pé embasado em uma boa arquitetura, que é justamente o que esse super time de mentores faz aqui com vocês e se dedica a isso, tá? Então, entendido isso, vamos começar pelo tradicional. O que seria o tradicional aqui para nós? Arquitetura, né? E o que eu estou chamando de tradicional? Eu estou falando da boa arquitetura, essa que vocês estão fazendo aí na universidade, aí no curso de vocês. Essa arquitetura ela está embasada em vários preceitos técnicos, em vários preceitos conceituais, em vários preceitos que atingem o grande tripé que sustenta a arquitetura: forma, estética, função. E aí vocês têm N disciplinas que vão trabalhar esses 3 grandes vieses da arquitetura. Essa arquitetura, chamada de boa arquitetura, começou-se a perceber que ela entrega para as pessoas, ela entrega para os usuários mais do que um espaço. Ela entrega para os usuários um lugar. E agora a gente começa a entender a questão da boa arquitetura. A gente precisa entender que espaço é o que nós trabalhamos de forma técnica, é o conjunto da obra, é o movimento existencial. O espaço é aquela construção que nós edificamos. Lugar é quando esse espaço tem um significado para nós. Então, se eu digo assim para vocês, eu gosto muito de aos finais de semana ir na casa da minha avó. A casa da minha avó não é um espaço. Para mim, não. Para mim é um lugar, porque a casa da minha avó é onde eu vivo determinadas experiências, é onde eu como uma determinada comidinha que eu gosto, é onde eu abraço, eu faço um afago, eu tenho muita emocionalidade envolvida nisso.
Então, quando eu falo da casa da minha avó, automaticamente eu me coligo a toda uma gama emocional que está muito além da casa fisicamente falando. Para uma outra pessoa que não Lori, para essa pessoa, a casa da minha avó é um espaço, é uma casa, é uma edificação. Para mim, não. Para mim, lá tem muito mais significado. Então, quando a gente tem uma significância, depois a gente vai chamar isso de valência. Quando a gente dá um significado, quando a gente aporta algo emocional para uma espacialidade, a gente acabou de transformar espaço em lugar. Então, a arquitetura, ela começa a ver que as espacialidades se transformam para as pessoas em lugares que as pessoas se conectam de uma forma emocional e isso nos dá determinadas respostas. Então, começa a nascer, há bastante tempo atrás, um movimento que trazia para essa arquitetura novas designações. Foi um acordar, a arquitetura, ela pode trabalhar com as pessoas além de prover o espaço. E aí começa a nascer um conceito chamado de arquitetura cognitiva. O que se tratava de, ou trata-se até hoje, né, dentro da arquitetura cognitiva? A cognição que nós, humanos, temos é justamente o que me traduz enquanto Lori, enquanto pessoa. O meu campo cognitivo, a minha cognição, é tudo que eu angariei de conhecimentos ao longo da vida, as experiências que eu passei ao longo da minha vivência, como que eu lidei com tudo que eu tive que resolver ou transpor como obstáculos ao longo da minha existência, isso a gente chama de cognição, é o meu aprendizado. É por isso que, para mim, Lori, determinadas coisas têm uma certa importância e para outras pessoas têm outras importâncias. Por quê? Porque cada um de nós teve uma história de vida e aí nós damos valores às coisas de acordo com aquilo que é importante para cada um de nós. Isso vem do nosso campo cognitivo. Então, a arquitetura cognitiva, ela sempre se embasou em trazer essas traduções para as pessoas. Como que a gente pode organizar esses espaços para que eles virem lugares? Porque quando nós lembramos de lugares, a gente sempre associa aquele lugar com determinadas emocionalidades. Ah, vamos para uma balada. Que balada a gente vai? Ah, vamos para tal. Por que para tal? Ah, porque aquela é legal, lá é onde frequento os meus amigos. Então deixou de ser um espaço, passou a ser um lugar. Eu estou dando significado para aquilo. Eu prefiro ir a uma do que a outra, porque algo me movimenta para isso. Então, a arquitetura cognitiva começa a entender que nós podemos trazer, através de determinados elementos da arquitetura, movimentos cognitivos de tradução das pessoas para que elas coloquem valor emocional e a gente passe a ter mais a significância de lugar. Vem também para nós uma outra arquitetura, uma outra abordagem de arquitetura, que nós chamamos de arquitetura sensorial. O que seria essa sensorial? Tudo aquilo de que o espaço, agora transformado em lugar, porque já passamos pela arquitetura cognitiva, começa a gerar sensações. E por que a gente quer essa questão da sensação? Porque a gente começa a buscar o encantamento do nosso público. Como que a gente faz com que as pessoas cheguem aqui e elas sintam-se eufóricas? Como que a gente pode proporcionar para que as pessoas sintam-se acolhidas? Como que a gente pode organizar o nosso espaço para que as pessoas se sintam identificadas com esse espaço? Aí a gente começa a atribuir as questões sensoriais. E aqui nesse sensorial, a gente pode imaginar que a gente está falando dos sentidos, né? Padronizadamente, por enquanto, neste momento aqui do recorte histórico, a gente trabalhava ainda apenas com os 5 sentidos mais conhecidos, né? A gente está falando do paladar, do olfato, da visão, da audição, do tato. Hoje a neurociência nos mostra outras coisas, mas a gente vai chegar nisso, tá? Então, a arquitetura sensorial, ela trabalhava muito em como promover sensações dentro desses lugares que já foram apropriados para que eu grave mais, para que eu queira reviver mais essas espacialidades, para que eu goste mais delas, para que eu queira outras oportunidades de vivenciar essa arquitetura. E começa-se a trabalhar em cima do conceito de arquitetura comportamental. Ou seja, como que essas sensações que foram produzidas
podem despertar nas pessoas determinados comportamentos. Esse comportamento da euforia, esse comportamento de querer permanecer mais, ou comportamentos como, por exemplo, a apropriação desse espaço, onde eu me sinto mais liberto ou eu me sinto mais recluso, esse comportamento onde eu entendo que existe uma hierarquia espacial ou não, eu posso me apropriar de toda a espacialidade. Então, a arquitetura comportamental, ela começa a trabalhar em cima dos resultados comportamentais. Como que nós desejamos que as pessoas se portem aqui. E aí a gente pode, eu sempre gosto de trazer exemplos rápidos do dia a dia. Agora há pouco eu falei lá da balada, que balada que nós vamos, né? Olha uma arquitetura comportamental aqui acontecendo em um único item, como por exemplo, iluminação. Pega uma casa noturna, uma balada funcionando e no meio da música aciona-se toda a iluminação do espaço. Aquilo fica absolutamente claro. Mesmo que a música continue tocando, muito provavelmente boa parte da população ali dentro vai parar de dançar. Por quê? Porque você está muito mais exposto do que com pouca luz, né? Então isso é um tipo de movimento que a gente usa na parte sensorial para me dar um determinado comportamento. Então a gente já começou a perceber que a arquitetura começou a puxar links para trabalhar muito bem com quem usa o espaço. E não mais trabalhar apenas com o espaço. Então a gente começa a entrar nesse universo de transformar o espaço em lugar. O que começa a acontecer em paralelo a esse movimento numa área inicialmente nada a ver com arquitetura? Lá na área da saúde, começa a acontecer um grande movimento de trabalhar-se com algo chamado neurociência. O que é a neurociência? A neurociência é uma ciência de base, ou seja, é uma ciência que ela promove conceitos e embasamentos para diversas outras áreas. A neurociência, ela trata do mecanismo de funcionamento do cérebro humano. Como que o cérebro humano opera? Não como ele é, mas como ele opera, ou seja, o que cada área do meu encéfalo, né, do cérebro humano, o que cada área do cérebro faz, como que aquilo promove algo, o que aquilo coordena, o que dispara o movimento para uma dada reação, como que isso é organizado lá dentro. Essa neurociência, essa ciência, ela acaba sendo incorporada em diversas áreas. A primeira área que se apropria disso é a área da psicologia. E aí a psicologia já faz o que a gente chama de aglutinação. O que é essa aglutinação? Junta a palavra neurociência com a palavra psicologia e nasce algo chamado neuropsicologia. E a neuropsicologia faz exatamente o quê? Estuda o comportamento humano, porque a gente começa a entender como que determinados elementos da nossa psique resultam em determinados comportamentos que nós temos. Isso avança e outras áreas fora da saúde começam a achar que a neurociência pode ser muito interessante. Uma grande área que começa a fazer isso é o marketing. Lá no início, o marketing percebe assim, poxa, se a gente tem aí uma ciência que estuda tudo todo o mecanismo de funcionamento do cérebro humano, a gente pode usar muito isso em marketing. Naquele primeiro momento, marketing não faz a aglutinação de palavras que a psicologia fez, mas ele traz vários quesitos de mercado, mercadologicamente falando, colocando marketing no mercado, através desses estudos. Talvez aqui muitos já tenham ouvido falar de PNL, Programação Neurolinguística, ou seja, tem uma programação neurolinguística. Então, através de gatilhos verbais, eu posso acionar determinados comportamentos neurais ou mecanismos neurais para que eu tenha uma resposta comportamental. Mais adiante, o marketing, então, faz também a mesma aglutinação e nasce o neuromarketing. E aí, N outras áreas começam, né? Neuroeconomia, neurobusiness, e aí a gente tem uma grande invasão da neurociência em diversas áreas. O que acontece com a arquitetura? A arquitetura entende que já trabalhávamos com uma arquitetura chamada cognitiva, já trabalhávamos com uma arquitetura chamada de sensorial, já trabalhávamos com uma chamada comportamental, então vamos juntar tudo isso em um embasamento agora científico. E aí então chega a neurociência na arquitetura e a gente começa a trabalhar então em algo chamado de
a arquitetura, porque eu trabalho com o campo cognitivo, com o campo sensorial e com o campo comportamental via projeto, via proposição de espacialidades para que virem lugar. Bom, por que que isso ganha um terreno muito grande? Porque essa neuroarquitetura começa a mostrar que existe, de fato, mecanismos que a gente consegue acionar, que a gente consegue buscar, que a gente consegue fazer com que o humano que ali esteja, e nós arquitetos trabalhamos para o público humano, tenha, então, valorações diferenciadas para as espacialidades, tornando-as em lugar. Tá, Lori, mas na prática, o que que é isso? O que que tem de diferente nesses projetos que vão me promover isso? Bom, aí a gente vai começar a entender que a gente tem inúmeros mecanismos para que a gente faça que uma determinada espacialidade ela ganhe o que a gente vai chamar daqui a pouco de empatia, ou seja, ela ganha um reconhecimento emocional ou atencional ou de identificação dos nossos usuários. O que que tem em um determinado projeto que faz com que eu queira vivenciá-lo, que eu queira me movimentar dentro dele? Talvez muitos aqui, até pela própria geração, já ouviram muito falar em ambientes instagramáveis. O que que faz um ambiente ser instagramável? Ou seja, o que que tem nesse espaço que faz com que eu queira registrar a mim mesmo dentro dessa espacialidade, tornando o espaço em lugar? Então, existe uma trajetória para que a gente possa entender isso, e essa trajetória vai começar por entender o humano, entender a nós mesmos. E quem que vai nos ajudar a fazer isso? A neurociência. Então, primeiro eu preciso entender de neurociência para depois eu poder trazê-la para a arquitetura. Lori, a gente vai começar a falar do cérebro humano? Não, de forma alguma. Isso seria um estudo muito mais aprofundado que a gente não vai ter tempo aqui. Mas algumas coisinhas sim para a gente fazer links e entender isso na nossa movimentação prática e também de projeto. Ou seja, quando a gente começa a falar sobre cognição, o nosso campo cognitivo, sensorialidade, os nossos campos sensoriais, e o comportamento, a gente vai entender que se a gente trouxer tudo isso para a arquitetura, a gente tem uma ferramenta fenomênica de trabalho, que é a nossa neuroarquitetura. Agora a gente vai pegar toda essa composição de como o mecanismo é acionado no nosso cérebro para a gente trazer isso para o nosso campo projetual. E aí diferenças começam a ocorrer, movimentações começam a ser transformadas dentro do âmbito do projeto. Como que a gente vai entender isso? A partir de uma coisa que a gente chama de antropologia projetual. Antropologia pode ser um nomezinho que assuste, mas vamos traduzir isso, né? Antropologia é quando a gente vai entender o ser humano na sua totalidade. Ou seja, eu tenho um corpo que é físico, e eu trato muito disso com questões ergonômicas, antropométricas, e aí eu lido com a questão de topologia, com a questão topoceptiva e por aí afora, e aí a gente tem muito disso na graduação, porque lá a gente trabalha com uma boa arquitetura, e a gente tem essa tradução da antropologia do humano, entendendo que não é só o corpo físico. Eu tenho N outras coisas que me traduzem. E aí eu vou estar no campo psíquico, que é como eu vou perceber o mundo externo a mim. E aí a gente tem um artifício para fazer isso, que é algo chamado de psicologia existencial. A psicologia existencial, ela trata do humano frente ao mundo que o cerca. E aqui, obviamente, que a gente vai considerar as questões culturais, as questões geográficas, as questões socioeconômicas, socioculturais, porque todo esse meio não físico também me conforma, né? E a nossa psicologia existencialista, ela nos diz de uma forma bem resumida aqui para nós, que nós somos geridos por 3 campos. Que campos são esses? São campos onde nós conversamos com o mundo externo. O modo como nós vamos dialogar com o mundo externo está embasado em cima de 3 campos. E olha os nomezinhos desses campos, vamos ver se a gente já viu em algum lugar. Um desses campos é chamado campo cognitivo, que é o que a gente já conversou. É aquilo que me traduz enquanto pessoa, são as minhas experiências
e isso faz com que eu reaja ao mundo externo a mim de uma determinada forma. Temos um outro campo chamado campo sensorial, que a gente já viu esse nomezinho também, que é tudo aquilo que vem das minhas sensações, das minhas percepções, e temos um campo chamado de comportamental, que é aquilo que dou como resposta vamos chamar assim, a todos os convites que eu recebo do mundo externo, eu devolvo isso como um comportamento. Esses três nomes a gente já tinha visto, que era a arquitetura cognitiva, a arquitetura sensorial e a arquitetura comportamental. Qual é a diferença aqui? Aqui, a diferença é que quando nós começamos a entender o mecanismo de funcionamento do cérebro humano, a gente liga uma chavinha. Tem um botãozinho de on ali, que é justamente na intersecção desses três campos. E a neurociência nos traz embasamento para a gente trabalhar com isso. Lori, ok, mas o que isso da psicologia existencialista tem a ver com a gente em projeto? Tudo. Porque eu estou entendendo como que nós, enquanto humanos, reagimos ao que está externo a nós. E o que está externo a nós, além de uma estrutura social, uma estrutura física. Seja ela de interiores, seja ela de exteriores. Nós estamos sempre diante dessa espacialidade. E a intersecção desses campos começa a fazer com que a gente comece a entender como que nós respondemos ao mundo. Não existe uma linha de raciocínio rígida, mas adota-se, a priori, a seguinte sequência. Tudo aquilo que nós recebemos de informação do mundo externo é captado pelo nosso campo sensorial. As minhas percepções são recebidas através das minhas sensorialidades. Tá frio, tá quente, o que eu estou enxergando, o que eu estou visualizando, eu gosto, eu não gosto, as texturas, tudo aquilo que eu percebo do mundo externo está vinculado aos meus campos de sensação, ao meu campo sensorial. Essas informações que eu recebo, elas são traduzidas por mim. Traduzidas onde? No campo cognitivo, ou seja, tudo aquilo que eu vivenciei ao longo de uma vida faz com que essas informações que eu estou recebendo sejam traduzidas de alguma forma. E essa resposta, essa tradução feita, ela é devolvida ao espaço através de um comportamento. Ou seja, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu chegue em um determinado lugar e eu visualizo esse lugar, eu sinto o aroma desse lugar, eu estou ouvindo a musicalidade desse lugar e isso me parece muito interessante. E aí eu quero entrar, eu quero conhecer, eu quero ver um pouco mais. É exatamente através desses três campos. O que eu vi, o que eu ouvi, o que eu senti de odor foi captado no campo sensorial. De acordo com a minha experiência de vida, eu achei aquilo interessante ou não, que foi o campo cognitivo, e aí eu tive uma resposta comportamental. Qual foi? Entrar, querer conhecer mais, querer ver cada cantinho desse espaço. Então, a gente está sempre dando essa movimentada sobre os três campos. Existe uma regra de como eles funcionam? Não. Nós somos seres muito evoluídos e muito complexos para determinarmos uma dada linha de raciocínio. Mas, normalmente, em neuroarquitetura a gente trabalha inputs projetuais que acionem o campo comportamental para que isso seja traduzido pelo campo cognitivo do nosso usuário e esse usuário entregue uma resposta de comportamento de acordo com aquilo que nós desejamos. Vamos fazer um ambiente muito despojado, porque a gente quer determinado comportamento, ou vamos fazer um ambiente um pouco mais sério, porque a gente quer outro comportamento. Então, em síntese, a gente tem isso. Qual é a mágica aqui? Quanto maior a quantidade de inputs que a gente coloca no campo sensorial, maior é a tradução do campo cognitivo e, por consequência, maior a resposta comportamental que a gente tem aqui. Brincadeirinha rápida para a gente entender isso. O que significa aumentar essa gama aí no campo sensorial? Toda vez que eu oferto mais sensibilização ao meu usuário, através de todos os canais sensoriais dele, mais ele traduz o que eu estou entregando para ele. E, por consequência, maior é a resposta de comportamento. Tá? Então, a gente sempre trabalha
com o que a gente vai chamar daqui a pouquinho de gama sensorial, e a gente vai entender isso melhor. Mas eu vou dar um exemplo do dia a dia que eu acho que ele é bem palpável. Vamos imaginar que a gente está comendo, tá? Nós estamos comendo. Então, no meu ato de me alimentar, eu estou por baixo trabalhando com 2 campos sensoriais. Eu estou trabalhando com o paladar, eu sinto o gosto do que eu como, e eu estou sentindo o cheirinho do que eu como, eu estou usando o meu campo também olfativo. Então, quando eu me alimento, eu estou sentindo o sabor e o odor. Perfeito. Mas se eu pegar um alimento que ele é crocante, amendoim, salgadinho, biscoito, pipoca, alimentos que quando eu mastigo faz assim, crash, crash, a gente vai perceber que nós tendemos a comer um pouquinho mais. A gente vai mais vezes no pacotinho. Por quê? Porque aumentou a minha gama de sensorialidade. Quando eu começo a comer um alimento que ele é crocante, eu saio apenas do paladar e do olfato e eu acrescento a audição, porque eu ouço a crocância desse alimento na minha boca e eu aumento mais ainda a condicionante de tato bucal. Ou seja, eu tendo a comer mais porque a minha resposta comportamental é maior, visto que eu tive mais input sensorial. Tá? Então, isso a gente faz em arquitetura também, através de vários mecanismos. Esses mesmos campos fazem com que a gente entenda em um paralelo que a gente vai ter tudo isso sendo possível no campo da arquitetura e campos que derivam da arquitetura, como o design e a iluminação. E aí, essa chavinha de trabalhar isso de uma forma diferenciada é acionada quando nós trazemos a neurociência aplicada. E aí a gente começa, então, a falar de neuroarquitetura. Neuroarquitetura nada mais é do que neurociência aplicada à arquitetura. Neurodesign, neurociência aplicada ao design. E, de igual forma, neurociência aplicada à iluminação, a nossa neuroiluminação. Então, esses preceitos são preceitos que vêm desse embasamento que a gente conversou agora há pouco. Isso vai estar montado naquela ideia de entender o ser humano. Lembra o que é entender o ser humano? É o que a gente estava chamando de antropologia do projeto. Entender o humano na sua totalidade. E aí, quando a gente vai trazer isso para o ato projetual, para a arquitetura em si, a gente vai entender qual é a contribuição que a neurociência nos entrega para a gente ter, então, essa resposta da neuroarquitetura. E aí a gente vai traçar uma linha de raciocínio e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa linha. Vamos lá, então. O que vai ser, então, a nossa neuroarquitetura? É trazer esse conhecimento do humano, de como eu posso trabalhar os campos sensoriais, os campos cognitivos, os campos comportamentais, para ter determinados resultados. E aí abre-se um parênteses aqui, que a gente não vai mergulhar, mas é importante que a gente tenha em mente, que é algo chamado público-alvo. Quem é esse público-alvo? É para quem eu vou trabalhar. Se é uma residência, quem é aquela família? Se é uma loja, quem é o público daquela marca? E assim sucessivamente. Então, a gente vai ter sempre designações sobre para quem se trabalha. E aqui algo muito importante. Na universidade, na formação que vocês estão passando, e aqui falando com o alunado, né, com os alunos aqui, os professores de projeto estão sempre conversando com vocês sobre algo chamado briefing, ou algo chamado sobre investigação do perfil do usuário, ou seja, entender muito bem quem é esse usuário, o que nós estamos ofertando para eles através de um projeto. A neuroarquitetura se embasa, vamos lembrar que a neuroarquitetura está embasada em uma boa arquitetura. Então, eu preciso de uma boa investigação para que, através dela, eu possa usar elementos neurais para me aprofundar ainda mais nesse briefing. Então, esse briefing, essa construção desse perfil, é extremamente interessante para que eu tenha uma ferramenta pertencente à boa arquitetura, para eu poder dar um passo a mais, um ferramental a mais, que são as questões neuro, para aprofundar ainda mais esse perfil, esse nosso briefing. Quando a gente faz esse aprofundamento, a gente vai entrar numa quarta dimensão. A gente vai perceber que o que a gente chamaria de 3D, né, largura, profundidade e altura,
é importante para a gente trabalhar com o aspecto técnico do espaço. Mas, quando eu vou transformar o espaço em lugar, eu preciso de uma dimensão a mais, que é a dimensão que vai transformar isso. E que dimensão a mais é essa? É justamente o que a antropologia do projeto nos traz. É conhecer muito bem de humanos, entender muito bem como que essa preciosa ferramenta da neurociência nos entrega essa compreensão de mecanismo do funcionamento do cérebro, porque aí a gente começa a trabalhar com emoção, com identidade, com apropriação, com acolhimento e assim inúmeras outras proposições. Como que a gente então trabalha, Lori, com essa quarta dimensão? Através dos campos. Quais campos? Aqueles campos que a gente acabou de conversar. Sempre lembrando que a gente busca o maior número possível de inputs sensoriais para ter uma maior tradução cognitiva e ter uma resposta comportamental ainda maior. Quando a gente começa a lidar com isso, a gente vai pegar uma outra coisa que os professores também tratam com vocês e aqui torna-se ainda mais efetivo. É uma coisa chamada de ética. Não é o meu papel aqui dizer para vocês o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Mas a gente vai ter que entender que, se através da boa arquitetura a gente já traz inúmeras proposições para os nossos usuários, através da neuroarquitetura a gente traz inúmeras outras, inúmeras possibilidades de convites. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre algumas ferramentas para fazer isso, e a gente vai começar a entender que nós temos, através do nosso trabalho, a possibilidade de convidar pessoas a sentirem determinadas coisas e, automaticamente, a trazerem comportamentos em cima dessas sensações. Até onde eu posso fazer isso? Até onde eu devo fazer isso de acordo com o propósito do meu projeto? Isso é algo que o amadurecimento profissional e pessoal vai nos trazer, mas a gente tem que ter sempre em mente o campo ético, o campo de até onde eu posso trazer esse tipo de proposição de uma forma saudável e aí sim ter uma experiência positiva para o usuário. A gente vai começar a entender que agora vai fazer sentido para nós algo chamado leitura espacial. O que é essa leitura espacial? É como que eu traduzo o espaço. E aí a gente volta de novo para a diferença entre espaço e lugar. A hora que eu leio um espaço, a hora que eu traduzo um espaço, eu transformo ele em lugar. Vamos fazer uma brincadeirinha rápida aqui. Quem daqui que está conosco nunca passou por uma situação mais ou menos assim? Você chega em um determinado lugar e aí você, não importa qual seja, e quando você entra nesse lugar, você tem uma sensação mais ou menos assim: nossa, tem alguma coisa estranha aqui. Tem alguma coisa aqui que me incomoda. E aí, de repente, alguém que está junto com você pergunta para você: mas o que incomoda você aqui? Não sei, mas tem alguma coisa aqui que me incomoda. Eu não consigo identificar, mas alguma coisa me incomoda. Olha que interessante. Os nossos campos, eles estão traduzindo todos os inputs sensoriais que estão nesse espaço e nos dizendo assim: não está legal, tem alguma coisa aqui que está errada. Mas como nós ainda não sabemos trabalhar com essa quarta dimensão, ou não fomos organizados e dedicados a entender isso, a gente fica nesse campo de não sei o que é, mas alguma coisa me incomoda. Ou seja, a nossa leitura espacial ela está ocorrendo, mas eu não estou conseguindo racionalizar esse processo, traduzir esse processo. E olha que legal como isso acontece aí também no campo do projeto. Quem nunca aqui, de igual forma, está fazendo o seu projeto, seja ele aí como um projeto acadêmico, ou os colegas professores, seus projetos profissionais, quem nunca olhou para um projeto seu, que você acabou de fazer, e aí você olha para esse projeto e você fica assim: ainda não é isso. Está faltando alguma coisa. E aí, de repente, um colega próximo pergunta: mas o que está faltando? Não sei, mas está faltando alguma coisa. Isso é o que a gente chama de leitura espacial. Ou seja, a gente está lendo o espaço, mas não está conseguindo transformar ele em lugar, no sentido de não termos traduzido ele na íntegra. E aí tem algumas ferramentas que vão nos ajudar a fazer isso.
Essa leitura espacial, ela está totalmente vinculada a uma dicotomia, ou seja, a dois elementos que são relativamente antagônicos, contrários um ao outro, e que eles embasam a nossa vida, que é a eterna movimentação entre emoção e razão. Nós, enquanto humanos, estamos sempre divididos entre emoção e razão. Então, acontece alguma coisa, caramba, que legal! A gente foi muito mais emocional do que racional nesse momento. Em outros momentos, assim, não, peraí, vamos aqui, vamos equalizar isso, vamos fazer essa conta na aula de estruturas, né? Vamos fazer isso aqui acontecer dessa forma, eu vou usar tal forma, eu estou sendo muito mais racional do que emocional. Então, essa dicotomia, ela existe em nós humanos, e na neuroarquitetura a gente sempre faz o possível lá dentro dos campos para aumentar muito os inputs sensoriais. Por quê? Porque quanto maiores são as sensações que eu tenho, maior a minha emocionalidade, ou mais a minha emocionalidade se distancia da razão. E aí eu consigo trazer para os ambientes a transformação em lugar, porque a minha emoção faz com que eu deposite sobre aquilo algo muito relevante, e aí isso faz com que eu me lembre daquele espaço, transformando ele em um lugar, nossa, foi muito legal, era super interessante, nossa, era colorido, era movimentado, tinha muita vegetação, enfim, eu começo a lembrar de todas as características que lá tinham, porque eu trabalhei muito mais com o campo emocional do que com o campo racional. Isso tem a ver com o que a gente vai chamar de experiência. E aí eu vou trazer dois conceitos aqui que trabalha-se muito em neuroarquitetura para a gente ir conversando com eles em paralelo, que é a experiência e a jornada da experiência. Vamos fazer a distinção aqui. Experiência é aquilo que nós vamos promover ao nosso usuário, é aquilo que eu vou entregar, é aquele momento assim, caramba, que legal, isso é a experiência, é o que eu quero promover para esse público, para essa pessoa, para esse usuário, enquanto uma entrega. Esse é o momento da experiência. A jornada da experiência, e que se fala muito também em neuroarquitetura, é quando eu vou construir uma determinada trajetória, no caso da arquitetura projetual, para que eu tenha, então, esse abarcado da experiência ainda mais forte. Vamos esquecer a arquitetura, esquece a arquitetura. Vamos falar de experiência e jornada da experiência de uma outra forma. Vamos pegar um casal, tá? Namorados, marido e mulher, enfim, ou qualquer outra estrutura que se julgue por uma relação afetiva, e aí a gente vai entender que uma das partes, uma dessas pessoas, quer fazer uma surpresa, né? E aí essa surpresa, por exemplo, é comprar determinado objeto que aquela outra pessoa queria muito, e aí isso vai ser comprado para dar como um presente inesperado, uma surpresa. O que eu estou me propondo a fazer essa pessoa? Uma experiência. Eu quero que essa pessoa viva o momento de receber aquele objeto que ela tanto queria num formato de presente. Eu quero que isso seja marcante para essa pessoa. Então, eu vou entregar esse objeto a ela. É a experiência. Mas, como uma dessas partes é muito romântica, é uma das partes que gosta muito de, caramba, eu tenho que fazer uma coisa memorável, olha, né, a construção da palavra, eu quero fazer algo memorável. O que é algo que é memorável? É algo que eu guardo na memória. Então eu vou fazer assim, eu não vou entregar o presente, eu não vou simplesmente dar o presente, eu vou construir toda uma cena, toda uma novelinha para fazer isso. Então eu vou convidar essa pessoa para jantar, e aí essa pessoa, quando chega para o jantar, sem saber que vai acontecer aquela experiência, eu preparo um cenário. Por exemplo, quando essa pessoa chega, tem, sei lá, tem pétalas de rosas pelo chão, fazendo uma trilha, aí essa pessoa vai percorrendo essa trilha, já percebeu que tem alguma coisa diferente,
De repente, em um momento, ele tem algumas fotos desse casal, em momentos muito especiais, aí essa pessoa já começa a trabalhar mais com a sua emoção, fica recordando o que estava que aconteceu no momento que aquelas fotos foram tiradas, e obviamente nesse caso aqui foram coisas muito boas, aí essa pessoa continua ali percorrendo aquele caminho de pétalas, aí chega na mesa onde o jantar está posto, com todas aquelas comidinhas, gulodices que aquela pessoa gosta, aí começa a jantar e aí entrega-se o presente. A gente estava falando até então da jornada da experiência, estava preparando essa pessoa para que fosse criando uma geração de expectativa para algo que ia acontecer, que num primeiro momento podia até achar que era o jantar, mas depois teve um algo a mais, que foi aquele presente que ela tanto queria. Então, o presente em si é a experiência. Construir isso tudo é a jornada da experiência. Ah, Lori, legal, tudo bem. E na arquitetura? Como é que a gente faz isso na arquitetura? De igual forma, a gente vai prever o que nós queremos que uma dada pessoa viva. Qual é a experiência que a gente quer entregar a ela? O que a gente quer que ela sinta enquanto emoção? Ah, perfeito, queremos isso. Ok, isso vai acontecer onde dentro do projeto? Ah, isso vai acontecer aqui. Perfeito. Como que a gente faz todas as espacialidades que essa pessoa vai percorrer até chegar aqui? Então, por exemplo, eu quero que quando a pessoa chegue aqui, ela se encante com o que ela está vendo, ela acha isso aqui tudo muito magnânimo, por exemplo. Então, eu posso fazer com que a chegada até esse espaço seja, por exemplo, uma passagem relativamente diminuta. Então, essa pessoa está indo por uma passagem, por uma trajetória que é relativamente estreita, pequena, enfim, e aí, de repente, aparece diante dela uma super espacialidade. Então, eu vim preparar, depois a gente vai dar outros nomes, que isso seria um nudging, a gente está preparando essa pessoa para chegar naquele momento. E isso pode acontecer de inúmeras formas, eu estou dando aqui um dos exemplos. Eu posso usar, e com certeza irei na jornada da experiência, outros sentidos envolvidos. Então, eu posso ter uma dada sonoridade lá naquele espaço onde eu quero que ocorra a experiência, e quando eu vou percorrendo a jornada da experiência, esse trajeto, eu vou percebendo que essa sonoridade vai ficando mais intensa, porque eu estou me aproximando dela. Então, isso vai aumentando o meu nível de expectativa. Posso fazer isso também com odorização, e assim sucessivamente. Essa formatação toda é porque o que a gente quer, no fundo, é criar algo chamado memória afetiva. Vários autores trazem para nós que nós temos inúmeros tipos de memórias. Mas aqui, para ficar mais tranquilo o nosso diálogo, eu vou trabalhar com duas. Uma que a gente chama de memória de trabalho ou memória funcional, que é aquela memória que é uma memória técnica. Então, vamos imaginar que na semana que vem eu vou ter uma prova, eu estou aí no curso de graduação e eu vou ter uma prova na semana que vem, e aí eu começo a me preparar para esse teste. Então, eu começo a ler todo o material indicado pelo professor, eu começo a fazer as minhas pesquisas, as minhas anotações, eu vou me preparando para isso e eu vou revendo novamente, lendo mais uma vez o que eu tinha lido, me preparando para aquela prova, para aquele teste. Eu estou usando aqui uma memória chamada memória de trabalho, uma memória funcional. Ela está servindo para que no ato da prova eu recorde de informações técnicas, conceituais, etc., de algo que eu preciso naquele momento. E está ótimo. A memória afetiva é aquilo que eu não preciso organizar para que ela ocorra. Ela vem a mim devido justamente à minha carga emocional, à carga afetiva que eu depositei nela. Então, por exemplo, se eu pegar uma fotografia, eu, junto com uma pessoa, um amigo, uma amiga, um familiar, uma pessoa com quem eu tenho um carinho muito grande, quando eu olho para essa fotografia, eu não preciso organizar nada. Muito provavelmente eu vou lembrar onde nós estávamos, o que nós tínhamos comido, que música que nós estávamos ouvindo, estávamos à beira-mar, tinha aquele cheirinho de maresia, a gente estava rindo muito antes de tirar essa foto, porque a gente estava contando uma história nossa que aconteceu em determinada época, isso é que a gente chama de memória afetiva.
quanto mais forte for essa memória afetiva, mais coisas eu recordo. Mas eu não preciso organizar. Agora eu vou lembrar do cheiro, agora eu vou lembrar da música, agora eu vou lembrar da comida. Não, isso se constrói naturalmente. O que a gente faz aqui na neuroarquitetura? A gente vem trabalhando esses conceitos para que a minha espacialidade tenha uma carga sensorial X que promova naquele público específico que eu estou trabalhando uma alta tradução cognitiva que vai me gerar um comportamento. Esse comportamento, se ele for embasado nessa emoção, eu guardo ele naturalmente. Tanto é que eu posso fazer esse movimento de lembrar de tudo em relação a uma foto anos depois de ter tirado aquela fotografia. De repente, mexendo em alguma, caramba, olha essa foto, nem lembrava mais, e aí vem toda a história de novo. Dependendo da afetividade que eu depositei naquilo, eu até sinto de novo aquele cheiro, eu até mudo a minha expressão facial, eu lembro do porquê que nós estávamos rindo e eu começo a rir novamente, a minha expressão facial muda, porque as minhas memórias afetivas, elas mexem totalmente com a minha emoção. A minha memória funcional, a minha memória de trabalho, ela mexe com a minha razão. Aqui, como nós queremos transformar, através da neuroarquitetura, espaços em lugares, a gente trabalha com memória afetiva. E aí vem dois conceitos bem importantes que são necessários aqui para essa compreensão um pouco mais aprofundada, que é o conceito de design emocional e o conceito de affordance. Vamos lá. O que é esse design emocional? A gente tem vários movimentos que eram estudados inicialmente pela psicologia e depois a arquitetura e o design se apropriaram disso. A gente nem falava ainda de neuroarquitetura, como, por exemplo, a Gestalt, e aí na graduação vocês com certeza têm módulos que trabalham ou que vão trabalhar com Gestalt, que quando a gente começa a entender a relação das formas, dos volumes, a percepção que nós temos com elementos externos a nós, que são compositivos, e isso nos gera uma maior aceitabilidade ou menor aceitabilidade em relação a eles. E aí a gente tem um autor bem interessante chamado Donald Norman, que em 2003 ele lança um livro, que o nome do livro é Design Emocional, apesar do conceito já ser bem anterior, era um conceito inclusive trabalhado pela Gestalt em algumas linhas propositivas, mas o Donald Norman revive esse conceito e traz ele de uma aplicação muito voltada principalmente para o chamado retail design, que é o design de varejo, que é quando a gente começa a trabalhar com design e arquitetura comercial. Então, o que faz com que a gente se encante por um produto, que a gente queira um produto e etc. E um outro conceito, que é o conceito de affordance. Affordance é quando nós temos uma leitura muito rápida, uma compreensão muito efetiva, eficaz e momentânea sobre algo que é exposto a nós, né? Por exemplo, quando a gente olha para... Vou começar com um exemplo simples, né? Quando eu olho para uma xícara, eu sei que xícara é xícara. Eu sei para que serve uma xícara, quais são os materiais que podem compor uma xícara. Eu não fico fazendo traduções. Ah, isso é uma xícara, é utilizada para tal coisa. Affordance é quando eu tenho essa movimentação muito rápida. O conceito de affordance, chegando para a construção das memórias afetivas, é que nas nossas espacialidades, quando a gente começa a entregar respostas muito rápidas, mais facilmente o nosso cérebro se apropria do todo. Mais rapidamente eu faço o que a gente chamou ali em cima de leitura espacial. Eu tenho uma compreensão muito maior e consigo fazer uma tradução disso de uma forma mais rápida e efetiva para mim. Aqui a gente começa a falar de valência. O que é valência? Valência é o valor que nós colocamos nas nossas emocionalidades. As memórias afetivas estão totalmente vinculadas à valoração que nós damos a ela. Existe uma valoração positiva e existe uma valoração negativa. A valoração positiva é tudo que a gente vai buscar construir na neuroarquitetura. É entregar a maior quantidade de memórias afetivas de altíssima valência positiva para que as pessoas lembrem do nosso espaço.
mecanismos, design emocional e affordance. Lori, existem valências negativas, memórias afetivas com valência negativa? Existe, e a isso a gente chama de traumas. Traumas é quando nós lembramos, assim como a gente, através da fotografia, lembrou de um monte de coisa positiva daquele momento, no trauma, através de qualquer gatilho que seja, eu aciono a memória de tudo de ruim que eu lembrei em um determinado momento. Isso a gente chama de trauma. Algo me traumatizou e eu fiquei carregando essa memória afetiva de valência negativa por um determinado tempo. Claro, aí eu posso procurar ajuda de profissionais para que isso seja minimizado ao longo do tempo. Mas aqui a gente vai trabalhar sempre o máximo possível para valências afetivas positivas. O que significa isso? Que a gente começa a trazer esse elemento aí de uma forma, agora, também científica, mas trazendo ele para o mundo do design, trazendo ele para o mundo da arquitetura, trazendo aí para o mundo da criatividade. A gente pode falar sobre design thinking, a gente pode falar sobre graphic thinking, a gente pode falar sobre processos criativos, e tudo isso está dentro dessa contribuição neuro que a gente pode trazer para cá, tá? Esses são assuntos outros que a gente não vai conseguir ter tempo suficiente para mergulhar, mas a gente vai perceber que a gente está trazendo uma roupagem para a arquitetura através do conhecimento do mecanismo de funcionamento do cérebro humano, que é a neurociência. Isso tudo vai estar embasado para nós, como a gente vinha falando de antropologia, a dimensão humana, aqui na arquitetura, através dos campos sensoriais. Porque o que a gente faz com a arquitetura? A gente entrega para as pessoas espaços para que elas traduzam em lugares. Ou eu entrego para elas espaços para que elas possam ler esse espaço de alguma forma. E isso sempre me traz uma resposta comportamental. Sempre. Tenta imaginar que você está cheio... Eu vou dar um nome de um espaço. Depois a gente vai mexer nele, tá? Tenta imaginar que você está chegando em um espaço chamado sala de reuniões. O que a gente espera encontrar em uma sala de reuniões? Muito provavelmente, de uma forma bem simplificada, uma mesa com cadeiras ao redor. Independente do formato da mesa, independente do design dessa mesa ou dessas cadeiras. Mas uma sala de reuniões a gente espera encontrar uma mesa com cadeiras ao redor. Então, se eu entrar em um espaço chamado sala de reuniões, onde lá eu tenho uma mesa com cadeiras ao redor, ok, uma sala de reuniões, me sento, fico aguardando a reunião, enfim. Mas se eu entrar em um espaço chamado sala de reuniões, e lá eu encontro a mesa e as cadeiras, mas essas cadeiras estão todas empilhadas em um canto, talvez eu abra algumas interrogações mentais. Será que pode usar essa sala? Será que tem alguém limpando essa sala? Será que eles vão tirar essas cadeiras daqui? Ou seja, eu acabo fazendo inúmeras outras interpretações em cima do mesmo espaço, da mesma mesa e das mesmas cadeiras. Mas o modo como isso se apresenta a mim faz com que eu tenha uma tradução completamente diferente. Então, a nossa leitura espacial, ela está totalmente vinculada em como que a gente trabalha os campos sensoriais em arquitetura. E aí, inevitavelmente, a gente está falando dos sentidos, todos que a gente puder imaginar. E aí a gente começa, então, a entender que os nossos campos sensoriais são algo que a neurociência chega na arquitetura trazendo algumas outras contribuições, além daquelas que a gente já conhecia. Então, por exemplo, o conceito de gama sensorial. Gama sensorial é aquilo que a gente já tinha falado nos nossos campos, lembra? Quanto maior é o input no campo sensorial, mais tradução cognitiva eu tenho, mais resposta comportamental o meu usuário vai trazer. Então, a gama sensorial, para nós, em neuroarquitetura, é muito importante. Quanto mais sensações eu trouxer, quanto mais estímulos eu entregar a esse espaço, maior vai ser a tradução do meu público para o resultado que eu quero. A gente tem que estar sempre preocupado em relação ao propósito. A gente vai entender que essa gama de sensações faz com que a gente saia daquele conhecimento inicial que a gente tinha dos 5 sentidos, que eram, até então, o nosso paladar, olfato, audição, visão e tato. A neurociência nos mostra que a gente tem uma centena de outros campos sensoriais. Um deles, bem importante para nós aqui, é a somestesia.
O que é essa somestesia? Somestesia é um compilado que une 4 campos sensoriais. Um deles é o campo do tato, que a gente já conhecia, né? Então, a somestesia, ela começa pelo campo do tato, ela lida com o campo da dor, que é algo que a gente vai fazer de tudo para não trabalhar com ele em neuroarquitetura, a gente quer tudo menos promover dor. A gente vem com a questão da termossensibilidade, que é uma gama de sensações que antecede o tato, ou seja, a dor é posterior ao tato. E a termossensibilidade é anterior ao tato. Então, antes de eu tocar em alguma coisa, só pela aproximação da minha mão, eu já consigo identificar se aquilo vai estar quente ou frio. E a gente vem com algo muito importante, que é a propriocepção. O que é a propriocepção? A propriocepção é a percepção que eu tenho de mim mesmo. Propriocepção. O que é essa propriocepção? Se a gente fizer um exercício bem simples, bem rápido, a gente vai entender ela. Se nós fecharmos os olhos e eu começar a movimentar o meu corpo, os meus braços, as minhas mãos, os meus dedos, os meus braços, os meus pés, mas se eu estiver fazendo isso de olhos fechados, eu racionalizo o que está acontecendo com esses meus membros. Quando eu estou com os olhos abertos, eu estou com o campo da visão acionado, eu faço muita coisa de forma não racionalizada, é irracional. Eu me movimentar, eu andar, eu correr, eu pular, é meio que irracional como eu vou organizar o meu equilíbrio para isso, por exemplo. Mas se eu fechar os olhos, se eu tirar o campo da visão, se eu diminuir a minha gama sensorial, eu vou andar muito devagar, porque eu vou querer saber, né, através dos meus campos de tato, termossensibilidade, aonde que eu estou indo, se eu estou próximo a algo ou não, e aí a propriocepção se faz perceptiva. Aí eu começo a racionalizar esse elemento. Lori, tudo bem, mas ok, eu vou usar isso na neuroarquitetura para quê? Porque a propriocepção, ela vai ocorrer também quando eu estou trabalhando com questões de layout, de forma... trazendo elementos que vêm lá da Gestalt, a gente vai dar um nomezinho depois para isso, aonde eu trago a questão de movimentar as pessoas dentro do espaço através dessa propriocepção. Ou seja, eu estou percebendo que... Vou dar um exemplo rápido de propriocepção no espaço. Eu ando pela sala fazendo de tudo para não bater nos móveis, né? Então, eu estou fazendo um mapeamento mental e o meu corpo naturalmente vai fugindo daqueles obstáculos. Isso vai ser importante para nós, porque esse é o mecanismo que a gente pode prever em projeto. E aí a gente vai entrar depois em alguns outros conceitos. A gente faz isso, uma previsão em projeto sobre como vai ser norteado esse espaço ou o movimento dentro desses espaços. Lembra que a gente tem que criar uma coisa chamada jornada da experiência. Então, a gente vai ter aí campos que vão nos ajudar a fazer isso. A gente começa a entender também, através da neurociência, que determinados elementos de sensorialidade nossos podem se combinar. E aí a gente tem como exemplo aqui uma técnica chamada de tato visual. Tato visual é quando, através da visão, eu entrego para as pessoas a ideia de tato. Então, quando eu olho para um determinado material, mesmo antes de tocá-lo, só por como visualmente ele se apresenta a mim, eu já tenho aqui uma leitura muito rápida de como seria, ou como eu acho que seria, tocá-lo. E isso tem a ver com o conceito de affordance. Lembra o que era affordance? Eu entender muito rápido algo que é apresentado a mim. A técnica de tato visual é uma das técnicas mais utilizadas, não a única, mas uma das mais utilizadas para a gente mexer lá com aquele conceito de affordance. E isso porque nós desejamos criar as nossas memórias afetivas, que a gente acabou de conversar sobre elas. Para que eu tenha a criação dessa memória afetiva, eu tenho que ter passado por determinadas experiências que façam com que elas sejam aguçadas na minha proposição. Aonde que a gente começa a trazer isso para o campo do projeto? A gente vai entender que determinadas áreas do nosso cérebro humano, elas são muito focais para o que a gente faz em arquitetura. É óbvio que tudo do nosso cérebro é absolutamente importante e é alvo de estudo
para quem vai se dedicar a uma neuroarquitetura. Eu vou trazer aqui um recortezinho bem rápido para a gente entender como que a compreensão disso nos resolve coisas em arquitetura. Existe uma região do nosso cérebro chamada de hipocampo. Dentro do hipocampo, várias coisas acontecem, mas aqui, para o nosso diálogo, a gente vai falar de duas, bem importantes para nós na arquitetura. Lá no hipocampo, dentre as suas possibilidades de função, a gente tem duas coisas acontecendo legais para nós aqui. Uma delas é o nosso GPS mental. O que é o GPS mental? É o mapeamento que eu fico fazendo o tempo inteiro do espaço, porque eu estou preocupado com a minha própria percepção que a gente acabou de falar. Então, esse mapeamento que eu faço, ele me diz que onde está a porta, onde são os fluxos, mas ele também nos ajuda a que eu não bata nas coisas, eu não tropece numa diferença de nível, porque o meu GPS mental, ele norteia a minha própria percepção, que a gente falou agora há pouco. E existe uma outra coisa que acontece lá no hipocampo, dentre as outras, mas que nos interessa agora, que é a nossa geração de memórias. O hipocampo é responsável pelas nossas memórias. Então, olha que interessante. A gente falava agora há pouco de memória afetiva. E eu descobri que tem uma região do meu cérebro que lida com o espaço e a memória ao mesmo tempo. Opa! Algo importante para nós na arquitetura. Se eu tenho uma única região que ali eu tenho mapeamento do espaço e geração de memória juntos, cara, isso para nós em neuroarquitetura é fantástico. E aí a gente começa a entender determinadas coisas até do nosso dia a dia. Vou trazer aqui um exemplo que provavelmente muitos já tenham passado, né? Vânia, depois você vai me controlando com o horário aí, porque eu me empolgo, tá? Pode ir, vai lá. Valeu, obrigado. Mas falta pouquinho para a gente concluir aqui a ideia. Por exemplo, coisas assim, talvez muitos aqui já tenham vivenciado isso. Lori, é regra? Sempre vai acontecer? Não, mas é um exemplo. Estou em um espaço A, não importa qual seja, e aí eu lembrei que eu quero pegar uma coisa lá no espaço B. Então eu vou sair do espaço A e vou ir para o espaço B, porque eu quero pegar algo lá. E aí estou aqui no espaço A, vou pegar tal coisa lá no espaço B. Pode, não é que vá. Pode acontecer de eu chegar no espaço B e quando eu chego lá, eu posso ter uma reação mais ou menos assim. O que mesmo que eu vim pegar aqui? O que eu vim pegar aqui? E aí eu não lembro que eu fui pegar lá. E aí eu volto para o espaço A. Aí quando eu chego no espaço A, era tal coisa, eu ia pegar tal coisa. Aí eu volto lá e pego aquela coisa e volto. O que está acontecendo aqui de processo? Quando eu estou no espaço A, eu estou com o meu GPS fazendo o mapeamento desse espaço, ali no hipocampo, e eu estou gerando memórias dentro desse espaço. Quando eu lembro que eu vou pegar alguma coisa lá, e aí eu estou usando uma memória que ela é funcional, que ela é de trabalho, eu vou pegar algo lá e não afetiva, se eu não der uma determinada valência para ela nesse momento, quando eu saio desse espaço e eu entro no outro, o meu hipocampo começa a mapear o outro espaço. Ele para de mapear o primeiro e ele mapeia o segundo. Se eu não gerei uma memória forte o suficiente para se manter no hipocampo, quando eu chego lá eu fico assim, mas o que mesmo que eu vim pegar aqui? E não lembro. Quando eu volto para o espaço A, que ele já estava mapeado, aquela memória volta. E aí eu racionalizo o processo. Eu ia pegar tal coisa. E aí eu vou lá e eu pego aquela coisa. Então a gente começa a entender que neurociência responde a nós muitas coisas do nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo também nos entrega muitas ferramentas para trabalhar na arquitetura. O que a gente traz então para essa neuroarquitetura? Uma relação direta, efetiva e muito construtiva entre o indivíduo e o ambiente. É isso que a gente quer. A gente quer fazer essa ponte. Quando eu faço essa ponte entre o usuário e o espaço, de acordo com o propósito que eu quero, eu vou trabalhar com as memórias afetivas. E quem é o maior propagador do nosso trabalho? Ele próprio. Então, quando os nossos projetos, quando as nossas entregas projetuais, elas acontecem, as pessoas gostam disso, a gente então começa a fazer uma entrega muito maior, uma entrega muito mais efetiva do que a gente está trazendo como propósito de projeto, como entrega efetiva de projeto.
Isso tudo passa por processos que a gente acaba chamando de design thinking. Design thinking é como que nós organizamos de uma forma mais criativa os nossos processos de qualquer área, mas aqui na arquitetura, processos projetuais. E o conceito de graphic thinking é quando nós vamos organizando de uma forma criativa esses processos, já trabalhando com a parte de graficação desses processos. Para nós aqui, proposições de espaço, proposições de ferramentações outras, para que a gente tenha uma entrega mais efetiva em relação a isso. Vânia, consigo mais 10 minutinhos com você aí? Pois não, fique à vontade. Tá bom, então, obrigado. E aí a gente vai entender que nós vamos ter algumas ferramentas de projeto para fazer isso. E essas ferramentas são ferramentas que a gente vai ver aqui, isso seria aí papo para inúmeros outros encontros desses, mas a gente vai ver aqui de uma forma bem objetiva, só para a gente fazer algumas anotações e já ficar com um vocabulário bem legal aí para os próximos módulos de projeto, a gente já trazer isso para os professores. Olha que legal, vamos começar a trabalhar em cima desses conceitos, enfim, vamos fazer valer esse movimento de ter esses super mentores que vocês têm. Que ferramentas que a gente faz? A gente traz processos cognitivos para o ato do projeto. A gente começa a trazer esses mecanismos de funcionamento do nosso cérebro para isso. E aí nascem alguns nomezinhos novos que a gente vai ver rapidinho aqui, não vamos mergulhar, mas só para a gente entender que eles vão ocorrer, tá? Quais são eles? Vou trazer aqui uma listinha só para a gente entender um pouquinho desse universo, tá? A gente vai ter um conceito chamado de blindsight, e aí eu só vou trazer o conceito e o que ele se refere. Depois aí é uma linha investigativa para quem está mais interessado nos conceitos, tá? Blindsight é, traduzindo, né, na neuroarquitetura se trabalha muito com nomenclaturas estrangeiras, então eu acabo obedecendo isso porque eu acho válido, né, preservar essa origem e os autores. Blindsight traduzindo então do inglês seria visão cega, que é quando nós estamos mediante determinados estímulos por uma determinada quantidade de tempo e a gente para de racionalizar aquele processo. Nós estamos sendo suscetíveis a ele, mas a gente não racionaliza mais. Então, por exemplo, entramos em uma espacialidade que é muito bonita e tem um cheirinho muito bom. Então a gente fica, a hora que a gente entra, nossa, que lugar incrível, e olha esse aroma, olha esse cheirinho, que coisa fantástica. E por alguns segundos, alguns minutos, isso fica ali conosco, cara, isso aqui é muito legal, e esse odor tem tudo a ver, enfim. Conforme o tempo vai passando, eu não fico mais o tempo inteiro, que lugar bonito, que cheirinho bom, que lugar bonito, que cheirinho bom. Não, eu vou começar a viver outras coisas. Eu estou impactado por um lugar que eu achei bonito, e eu estou impactado por um cheirinho que eu achei bom. Mas eu não fico racionalizando isso o tempo inteiro, apesar de isso estar me trazendo várias informações sensoriais. Mas blindsight é quando eu paro de racionalizar o processo. Trabalhamos em cima de prosêmica. Prosêmica vamos chamar assim, é a habilidade que nós temos de trabalhar com espacialidades métricas de acordo com aquilo que eu chamo de íntimo e de público. Então, por exemplo, vamos pegar a prosêmica social, né? Duas pessoas se encontram e essas pessoas apenas se conhecem, elas não são muito amigas. Então, elas se encontram e vão se cumprimentar. Então, elas se aproximam, se cumprimentam e depois elas se afastam. Ou seja, como elas não têm uma determinada intimidade, elas criam um distanciamento físico, métrico, dizendo, olha, respeito você, admiro o seu trabalho, mas você aí e eu aqui não temos intimidade ainda para ficarmos nos abraçando grudadinhos. No entanto, duas pessoas que são muito amigas, que têm uma relação de bastante tempo, se encontram e aí o movimento é completamente diferente. Se as pessoas se aproximam, se abraçam, fica mais tempo abraçado, fica ali sentadinho um do ladinho do outro, permite contar uma historinha ao pé do ouvido, por quê? Porque eu permito que essa pessoa entre no meu campo chamado de privado, espacialmente privado. A prosêmica é utilizada também nas espacialidades, e aqui a gente volta a falar muito de Gestalt. Deem bastante atenção aí nos módulos, né, nas disciplinas do curso que trabalham com Gestalt, porque isso vai aparecer direta ou indiretamente. A gente tem mais um processo chamado de framing. Framing é quando nós estamos fazendo um enquadramento.
e isso tem a ver com a parte comportamental, né? Então, framing é como que nós apresentamos os espaços para que as pessoas tenham determinadas reações naquele momento, né? Principalmente no momento de conhecer esse espaço. A gente pode usar como exemplo de framing o que eu citei agora há pouco de uma sala de reuniões com as cadeiras ao redor da mesa, as pessoas, é uma reunião, elas se enquadram para o movimento de uma reunião, mesas empilhadas no cantinho. Pô, será que estão limpando a sala? Será que eu posso usar a sala? Então, eu me enquadro em um questionamento, né? Então, framing é quando nós estamos trazendo um enquadramento, normalmente voltado à parte comportamental. Temos priming. Priming é quando a gente está dando uma sequência de estímulos. Lembra que a gente tem que criar uma coisa chamada jornada da experiência? E lembra que lá na jornada da experiência dei aquele exemplo que tinha pétalas de rosa pelo chão, depois tinham fotos daquele casal, depois tinha a mesa de jantar, depois que ia ter o presente? Priming é isso, é quando você vai dando uma sequência de estímulos que cada um deles convida para uma coisa diferenciada até chegar em um objetivo. Então, o priming é quando a gente está formatando essa jornada da experiência para chegar lá na experiência em si. Temos um conceito todos, né, bem importantes aqui, talvez um que a gente já possa, inclusive, trazer para um conceito nacionalizado, que é o conceito de nudging. A tradução de nudging seria um cutucão, um empurrãozinho. Já se trabalha nas nossas bibliografias com um conceito chamado de arquitetura da escolha, né? Então, o nudging é quando em projeto você não está obrigando as pessoas a fazer nada, mas você está indicando que algo aconteça. Exemplo bem simples aqui de nudging. Eu tenho um determinado ambiente que ele tem uma paginação de piso totalmente homogênea, não tem diferenciação nenhuma na paginação de piso. Então, as pessoas entram e elas vão se apropriando da forma que acham mais interessante esse espaço. Mas agora eu pego esse mesmo espaço, esse mesmo ambiente, e eu faço uma paginação de piso onde tem uma marcação de um caminho. Não é uma regra, mas tendencialmente as pessoas vão caminhar por esse caminho previamente marcado. Ninguém está dizendo tem que caminhar por aqui, mas existe um cutucãozinho, um empurrãozinho que diz assim, olha, você não é obrigado, mas o legal seria percorrer esse caminho aqui. Isso é um dos exemplos de nudging. A gente tem aqui uma condicionante de wayfinding. O wayfinding está totalmente ligado ao nosso hipocampo, que lá a gente tem o nosso mapeamento mental. É como se a gente estivesse traçando aqui o repertório de trajeto dentro desse espaço. Isso normalmente é feito com auxílio também de algumas técnicas de identidade visual, mas o wayfinding é quando a gente vai organizando o caminho que vai ser percorrido, como que vai acontecer a primeira experiência, a segunda experiência, a terceira experiência, e como que eu percorro esse caminho para que isso ocorra. Temos qualia. Qualia é o intrínseco de cada um. Qualia é o Lori, qualia é a Vânia, qualia é cada um de vocês, é aquilo que define que valor eu dou para cada coisa, né? Então, vermelho. O que significa vermelho para o Lori? O que significa vermelho para a Vânia? Vermelho para tal pessoa. Isso é que a gente chama de qualia. E é esse qualia que faz com que a gente tenha que trabalhar muito bem com o nosso público-alvo, entender muito bem o perfil de para quem a gente está trabalhando. Porque é lá naquele perfil, é lá naquela pessoa que está acontecendo a valoração das coisas, que é o qualia. A gente sempre trabalha para essa questão da valoração. Temos algo chamado savoring. Savoring é quando a gente está vivendo de uma forma muito entusiástica e muito completa uma determinada experiência. Savoring é quando eu estou me dedicando como a própria palavra diz, é quando eu estou saboreando a experiência. Aquele exemplo de que você senta em uma poltrona e aí você fica, gente, que poltrona magnífica, olha, eu estou afundando nessa poltrona, olha o braço, olha a maciez do tecido, nossa, nunca mais eu vou sair daqui. Você fica minutos namorando aquela experiência. Isso é que a gente chama de savoring. O que a gente busca em neuroarquitetura para formatar memórias afetivas? Vários movimentos que possam proporcionar savoring dentro desse espaço. E aqui, para fechar essa nossa listinha, a gente tem uma teoria, que é a teoria de Eichmann. Eichmann, em alemão, significa empatia, e aí, através da teoria da empatia, a gente começa a trabalhar inúmeros processos cognitivos para
juntar tudo isso que a gente viu até aqui em formatação de projeto. A teoria de Eichmann começa a nos entregar ferramentas como linhas construtivas, linhas compositivas, formatos de organização espacial, enfim, para que esses elementos sejam mais empáticos ao nosso usuário. Quanto mais empático ele for, mais affordance ele tem, mais de design emocional foi trabalhado, mais memória afetiva a gente criou. Bom, bastante coisa, deu para fritar um pouquinho aí, mas para que a gente saiba que quando a gente traz o processo cognitivo para o ato do projeto, a gente literalmente vem com aquela ideia, né, de que o céu é o limite em termos de projeto, mas em neuroarquitetura o céu é bem legal. O céu, ele traz aí umas experiências bem interessantes, porque a gente tem aí muito a entregar, muito a trazer como propósito de projeto, e aí realmente a experiência é boa, não só para quem vive o espaço e transforma ele em lugar, mas também para quem projeta, né? A gente se descobre fazendo isso, porque os processos começam a fazer sentido daquilo que a gente está fazendo. Enfim, e aí a gente tem muito a percorrer ainda dentro desse cenário. E, obviamente, deixar aí o meu muito obrigado pelo tempo concedido, por terem aberto aí essa possibilidade de conversarmos. Agradecer mais uma vez aí, vou personificar aqui através da Vânia, mas também a instituição, aos colegas professores e, claro, aí, todos que nos assistiram. Vânia, vou devolver a palavra a você, estou totalmente à disposição aqui, caso tenham dúvidas, enfim, deixar você comandar por aí. Pois não. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Lori? Eu vou pedir que a gente se organize da seguinte maneira, que vocês ali na nossa sala usem o ícone de levantar a mão para que a gente possa se organizar, e aí eu vou chamando. Enquanto vocês se organizam, eu vou tomar a liberdade, Lori, de eu questioná-lo, pode ser? À vontade, Vânia, vai ser um prazer. Primeiro, eu quero dizer que eu ficaria conversando contigo 24 horas e não cansaria, né? Eu sou fascinada pelo mundo do conhecimento, eu fiquei extremamente feliz ao ouvi-lo questionar a colocação de quando vocês entram num ambiente, o que incomoda vocês, porque eu faço quem é meu aluno me ouve fazer esse questionamento muitas vezes, né? E aí você começa falando da questão do conceito de lugar. E isso, meus colegas e eu, nas disciplinas de projeto, a gente sempre salienta muito que o conceito de lugar etimológico é uma coisa, mas o conceito de lugar em arquitetura é outro, né? É totalmente diferente, que sim, ele tem que ter um significado, a gente fala do cognitivo, do sensorial, do comportamental, para que é isso? Para deflagrar nessa questão de um significado mais amplo. Obviamente que a gente fala tudo isso, Lori, sem o conhecimento de neuroarquitetura. Mas eu quero lhe fazer um questionamento específico na questão do que você chama de valência. E você fala de valência negativa e valência positiva. Quando você se refere à valência negativa, você se refere a traumas. Você pensa que esses traumas realmente, quando a gente fala de valência negativa, a gente tem que se referir a traumas que fazem mal para o homem, porque eu posso ter uma valência, e aí eu acho que eu que não entendi direito o conceito de valência, eu posso ter uma valência negativa para algo positivo. Porque no próprio livro do Norman, aquele do design emocional, quando ele cita os exemplos dos bulizinhos, né? Tem bullying que não funciona, mas é uma valência positiva. Então, esse conceito de valência, ele pode ser considerado relativo dentro da arquitetura? Sim, porque a gente traz a tradução, né? Então, por exemplo, vamos levar bem para o universo da arquitetura, né? Muito provavelmente, em alguma disciplina, em alguma pesquisa, já houve indicação de um arquiteto chamado Daniel Libeskind. Museu Judaico. Isso. A gente leva esse exemplo para a sala de aula. Perfeito, então vamos usá-lo aqui. Quando a gente está visitando aquele museu, todos os espaços, todas as sensorialidades são feitas para que a gente sinta a dor daquele momento outrora vivido.
Isso. Então, quando eu estou lá, eu me sinto mal, eu fico, não vou dizer depressivo, mas aquilo me pesa, porque a sonoridade dos choros, o frio que você sente na sala, a rispidez dos materiais, em algumas salas tem ossaturas pelo chão, aquilo é totalmente impactante de uma forma negativa. Mas quando eu saio de lá, eu lembro que foi uma experiência fantástica ter vivido aquilo. Então, naquele momento, aquilo me traz uma valência tipo, imagina a dor que essas pessoas passaram de inúmeras formas, emocional, cognitiva, física, e aí você meio que é remetido a sentir essa dor junto, que é uma valência negativa. Mas quando eu saio de lá, eu lembro daquele espaço como uma referência, como eu estou citando agora. Então, a minha memória daquilo é positiva, mesmo eu tendo sentido algo negativo. Quando a gente fala do trauma como um trauma psíquico, é quando tudo é negativo, né? É uma dor que eu passei, eu fui assaltado, fui sequestrado, então isso fica registrado e tudo aquilo me remete a uma coisa ruim que eu sinto aquela, entre aspas, agonia de novo. Mas o conceito da valência, no caso do trauma, é porque tudo é negativo. Mas eu tenho a valência vivida e a valência lembrada. Então, a valência vivida é isso que eu comentei. Quando a gente entra lá dentro do museu, você sente muitas coisas que não são boas. Mas quando você sai, você fica assim, cara, como é que foi possível construir isso? Como que eu pude me remontar aquilo, né? Então, aí eu estou lembrando de uma coisa interessante, mesmo lá tendo sentido algo que não era muito bom. Nesse caso, né? Quando a gente fala do trauma, é quando todo o espectro da memória afetiva é negativo. E aí eu preciso superá-la de alguma forma, ou eu a carrego por muito tempo de uma forma dolorida, vamos chamar assim, emocionalmente, né? Entendi. Obrigada. Galera, alguém quer fazer alguma pergunta para o Lori, algum comentário ou algo do gênero? Fiquem à vontade, não tenham vergonha, não. É isso aí, aproveitem agora. Porque às vezes aparecem alguns termos, fiquem sempre assim, ó, todo mundo em algum momento aprendeu, incluindo eu, Paula, todo mundo, né? Sempre, de tudo se aprende sempre. E sempre tem o primeiro passo, né, Vânia? Então, é uma das coisas que eu sempre digo assim, jamais tenham vergonha de perguntar, porque a pergunta de vocês certamente já foi uma pergunta minha. Então... Sem sombra de dúvida. E outra coisa também que às vezes os alunos nos falam, né, Lori? Pode ser uma pergunta boba. Eu costumo dizer que não existe pergunta boba. Exatamente. É conhecimento, sempre. Sempre. Ana Paula, você ergueu a mão. Olá, boa noite, Vânia. Oi, Ana. Então, eu sou aluna de arquitetura, de psicologia, já estou pertinho de terminar psicologia, e sempre tive uma paixão, assim, para essa área de neuro, né? E aí, primeiramente, eu queria elogiar, né, essa aula inaugural. Ela realmente é feita, você falou, deixa um gostinho de quero mais, né? A gente fica com essa sede de conhecimento. E seria mais para, assim, a pergunta que eu tenho mais a fazer é assim, eu tenho um interesse em adentrar mais nessa área de neuroarquitetura, né? Mas eu já vi que ela entra como apenas uma pós-graduação. Existem outros cursos, outros meios que a gente possa estudar um pouco mais a respeito, além porque assim, essa aula é nessa faculdade, né? Mas em outras instituições não tem, né? A gente fica só com o desejo de fazer parte aí da instituição de vocês, né? Com toda essa dinâmica que vocês trouxeram para a sala de aula. Mas e aí, Lori, tem alguma forma que a gente possa já estudando sem ter que esperar o pós? Sim, Ana Paula, primeiro, muito obrigado por ter trazido a sua participação aqui, fico muito feliz. E você, como estudante de psicologia, deve ter visto aí que quando a gente fala de ligando os dois, né, a arquitetura com a psicologia, isso. Quando a gente fala ali do espaço virando lugar, na psicologia a gente trabalha muito com noesis e noêmia, né? Noema e noesis, noema, né? Noesis é o indivíduo que vai perceber algo, no caso da arquitetura,
Noema é o objeto que é percebido, e a gente vai entrar em qualia, em valência, que a gente comentava agora, então você está no seu chão aí, feliz da vida, né, Ana? Bom, Ana, realmente, hoje no Brasil, a gente ainda não tem uma graduação que seja totalmente vinculada à parte de neuroarquitetura. E fico muito feliz, muito honrado de eu ter sido o profissional que trouxe, né, a questão disso para a montagem de uma pós-graduação em uma outra instituição. Mas, assim, tem muitos autores que começam a trabalhar com isso. Tem muitas... eu mesmo escrevi um livro, lancei agora no final do ano passado, então ali já dá para ter um bom embasamento sobre isso. Tem muitos profissionais, muitos colegas pesquisadores que vêm trabalhando através de artigos científicos, bastante coisa publicada. Você tem como fazer aí... No meu próprio site, se você entrar lá na parte do blog, tem muitos textos sobre o assunto e é de livre acesso. Então, essa questão investigativa ela é bem importante. Aqui no Brasil, o primeiro livro sobre neuroarquitetura foi o que eu trouxe justamente porque eu tinha uma dificuldade muito grande de duas coisas. Uma delas de encontrar referências. Então, é uma pesquisa muito assim de você ficar cavando aonde que isso está para você encontrar. E um outro hiato que eu encontrava nisso era ligar os neurocientistas com os arquitetos, fazer uma ponte, né? Em 2003, a gente teve a ANFA, né? O surgimento da ANFA, que é a Academia de Neurociência para Arquitetura, e ela traz essa proposta de neurocientistas trabalharem junto com arquitetos, e também no site da ANFA você encontra bastante artigo de extrema qualidade para ir se aprofundando sobre o assunto. Enfim, dá para dar uma investigada, não necessariamente, obrigatoriamente só na pós-graduação. Claro, lá a gente tem um perfil que é um curso inteiro para você se especializar dentro disso, né? Mas já dá, sim, para ir angariando bastante conhecimento, Ana. Obrigada, Lore. Imagine, um prazer, todo meu. Obrigado por ter trazido sua contribuição aqui. Pessoal, mais alguém? Fiquem à vontade. Não? Então, Lori, eu só vou pedir que vocês, ouvintes, liguem seus microfones nesse momento, e a nossa forma de te agradecer é te aplaudindo, porque eu tenho certeza que aprendemos muito. Então, por favor, os ouvintes, liguem seus microfones, vamos aplaudir o nosso palestrante, foi muito bom. Um prazer imenso para mim, né? Quando a Vânia felizmente veio, e eu digo felizmente porque ela veio até mim para a gente montar aqui essa proposta, e quero agradecer muito a Vânia, agradecer a todos os demais colegas que não tive a oportunidade de conversar com eles, os colegas professores nesse momento, né? Parabenizá-los aí, porque essa jornada que nós escolhemos, né? A nossa jornada da experiência é propor a experiência para quem fica conosco na sala de aula, e aí eu digo assim, de carteirinha, né, o quanto a gente se dedica a isso, e mais uma vez, a quem está nos assistindo agora, neste momento, na condição de aluno, tenham certeza que não são professores, são literalmente mentores. São pessoas que estão propostos a pegar a nossa mão e ajudar a atravessar essa grande avenida do conhecimento. Quando a gente sai da universidade, quando a gente acaba o curso, e aí eu volto a dizer, o pior ano da faculdade é o 6º, porque aí a gente chega no mercado de trabalho, a gente não tem mais eles. E se a gente buscá-los, agora é como uma consultoria. Agora a gente é colega, agora é de igual para igual. Então, esse momento da universidade é um momento... É que, claro, a gente precisa de um amadurecimento para enxergar isso, mas eu fico vendo assim... Você ter 5 anos convivendo com essas pessoas incríveis, gente, vocês não têm ideia, não tem biblioteca que entregue isso, não tem YouTube que entregue isso,
a vivência desses profissionais todos. Então, realmente tirem muito proveito disso, né? Porque realmente vocês têm pessoas aí que sentam do lado de vocês, uma assessoria de projeto, uma dúvida em uma aula um pouco mais teórica. Você tem uma pessoa que está aí para... Você tem um Google personificado, está na sua frente, né? Então, realmente é algo que tem que ser valorizado e trazer esses grandes mestres assim para a vida, realmente é para a vida. Então, eu deixo um abraço aí a todos os colegas e parabenizo pela postura e pela proposição que trazem a esse super time que está aqui conosco, que amanhã, muito em breve, serão nossos colegas também, né? Ok, Lori, então eu espero, e com certeza nós nos encontraremos no caminho do conhecimento aí, porque esse é um assunto que me fascina. E mais uma vez, muito obrigada, tenha uma boa noite, e com certeza aguardaremos com muito carinho, será uma experiência que guardaremos com muito carinho essa noite. Fico muito obrigado, fico muito feliz, um grande abraço a todos, e caso alguém aqui ficou com vergonha de fazer pergunta, porque está no ambiente, né, coletivo, fica à vontade, pode me procurar lá no Instagram, @lori.crise, eu mando a pergunta no direct, eu respondo, não tem problema nenhum, porque aí ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, às vezes se liberta um pouco mais, tá? @lori.crise, e aí, estava na nossa divulgação lá, né, Vânia? Então é só entrar... Sim. Lá no perfil e pode mandar direct, não tem problema nenhum, vai ser um prazer auxiliar. Todos eles receberam o flyer. Perfeito, perfeito. Vânia, mais uma vez, obrigado de coração pelo convite, espero que tenha trazido uma proposição saudável a todos aí. Com certeza. Um abraço enorme e boa noite. Um abraço grande, até breve. Tchau. Uhul!